Graças e paz, pessoal. Boa noite. 7h59 agora, como sempre. Um pouquinho adiantado aí para receber o feedback de vocês aí acerca do áudio e da imagem. Então quem já for entrando aí, por favor, já pode responder aí pelos comentários. Como que estão as coisas aí? Hoje nós vamos ter então a nossa quarta aula aí sobre batalha espiritual. Para quem não sabe, para quem não está acompanhando aí, a gente tem nas segundas e sexta-feira, né? A gente tem tido aí o nosso curso de batalha espiritual que acontecia na igreja, né? A gente transferiu para a internet, estamos fazendo aí online. Então na segunda-feira o pastor Cláudio tem falado sobre o tema libertação e na sexta eu tenho falado sobre batalha espiritual. E nós já tivemos aí 4 aulas e hoje então a gente vai dar sequência nesse tema aí, né? Mas é isso, enquanto você vai entrando aí, aproveita enquanto as pessoas vão entrando, aproveita para compartilhar com as pessoas aí. Já tem uma galerinha entrando aí, ó. Pessoal da IMAV de Santa Tereza Cristina, minha prima, Jussara, amiga, Charles, Pastor Emanuel, Rosana, paz do Senhor para todos, Ciete, minha querida e linda esposa, Mary Ellen, já tem uma galerinha entrando aí, Ciete, paz do Senhor, querida. Então aproveita aí, já vai compartilhando, a Brunella acabou de entrar, o pessoal tá entrando aí. Hoje o nosso tema é um tema um pouquinho polêmico, aliás, como tudo aquilo que envolve batalha espiritual e libertação, né? Reino espiritual, anjos e demônios. Eu até brinquei com Sara, eu falei com ela que tá parecendo um nome de filme de terror. Mas não é não, deixa eu falar da palavra de Deus. Ó, meu amigo Rubens aí, Rubão entrou, paz do Senhor. E é isso, pessoal. Vai dando aquele... Clica no botão compartilhar aí, manda ver. Pastor Manuel, a paz, meu querido pastor. Como é que estão as coisas por aí? 8h02 agora. Então dá tempo de você compartilhar, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou fazer o mesmo aqui agora. E lembrando, para quem está assistindo aí todas as aulas e quiser adquirir o material, a gente tem as apostilas aqui em PDF, o par, né? Tanto a apostila de libertação quanto a apostila de batalha espiritual. O par, apenas R$15, né? Você pode fazer o depósito ou transferência, né, bancária, ou até mesmo pagar pelo PicPay, né? A conta da igreja, quem quiser me chama depois no particular que eu passo os detalhes. E você tem a possibilidade também de se formar no final, né? Como assim? Na apostila tem sempre, após cada lição, tem um questionário. Então se você responder os questionários e mandar as respostas para mim depois, eu vou corrigir, né? E se estiver tudo ok, você vai ser aprovado e vai poder se formar, vai receber um certificado do curso aí. O nosso primeiro curso EAD da Fonte de Vida. Isso aí. Maria Eduarda, paz do Senhor, pastor, é o Paulo. Fala, Paulão, beleza, meu querido? Graça e paz. Então você vai ter a oportunidade de se formar EAD, olha só, hein? E no primeiro curso EAD da Fonte de Vida. Então, 8h03 agora, mais alguns minutinhos a gente já vai iniciar. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o reino espiritual, vamos falar sobre anjos, sobre demônios. E eu quero já lançar uma pergunta para você aqui. Será que tudo que você pensa acerca disso está na palavra de Deus? Porque às vezes a gente acha que está, mas não está, né? E aí? É isso que a gente vai ver hoje.
Isso aí. Guardar mais um minutinho e a gente já vai iniciar. Estamos com 14 pessoas aqui, tá subindo. Vamos lá, vamos compartilhar aí para mais gente poder ser abençoado com esse assunto, com esse tema. Luciana Oliveira, boa noite, querida. Do Rio, falando diretamente do Rio, né? Isso aí. Graça e paz. Amém. Queridos, vamos dar início então. 8h05 agora. Vamos iniciar, vou fazer uma oração, né? E depois a gente entra no assunto aí. Tá ok? Senhor Deus, Pai de amor, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos virtualmente para poder estudar mais a Tua Palavra, aprender mais sobre Ti, meu Deus. E eu peço que o Senhor venha nos conduzir, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, Deus, de tudo aquilo que for falado, nos ajude a desconstruir aquilo que está em desacordo com a Tua Palavra e que o Senhor mesmo, né, através do Teu Espírito Santo, venha construir em nós aquilo que te agrada, aquilo que está de acordo com o Teu querer, né, aquilo que realmente é a verdade. Né, nos ajuda, nos auxilia, né, e faça com que após essa live nós possamos sair daqui, Senhor Deus, mais cheios de Ti, né, mais cheios do Teu entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, Carmen, vamos que vamos aprender um pouco mais. Isso aí. Keisla, Juscelene, tem uma galera entrando aí. Vamos lá então, pessoal. Graça e paz para todos, para quem for entrando aí. Eu quero começar lendo um texto aqui, que se encontra em Colossenses capítulo 1:16. Se você não está com a sua Bíblia em mãos aí, ou está usando o celular e só tem a Bíblia no celular, enfim, anota aí, né? Aliás, fica a dica aí, para cada aula aqui na segunda e na sexta-feira. Segunda e sexta-feira é um curso, é uma aula que está acontecendo. Então, tem aquela postura de trazer um papel, uma agenda, sei lá, um caderno, lápis, né, caneta, para você anotar os textos, para você depois poder rever, né, e estudar em casa depois, ok? Aliás, continuar estudando em casa você já está, né? Então, vamos lá. Como coloquei, tá no título aí da live, né? Reino espiritual, anjos e demônios. Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque é um tema bem extenso, né? Não dá para falar em uma aula só. Então hoje a gente vai falar sobre anjos e na próxima aula a gente vai falar sobre demônios. Mas vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, verso 16, e depois a gente começa a fazer a explanação. Diz assim a palavra de Deus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém? Bom, quando se fala sobre reino espiritual, sobre anjos, sobre demônios, existem muitas ideias aí no imaginário popular, e até mesmo no imaginário de alguns cristãos dentro da igreja, né, que não condizem com a palavra de Deus. Isso é fato, né? Isso muitas vezes vai levar a crenças e práticas que estão, sim, longe da vontade de Deus, né? Quando a gente coloca essas ideias, essas crenças, esses pensamentos ao lado dos princípios da Bíblia, a gente vê que, né, está meio distante. E olha que, por incrível que possa parecer, essa prática, essa forma de pensar e de agir, não é nova, já é algo bem antigo. Tanto que Paulo, quando escreveu para a igreja de Colossos, né, a gente leu até inclusive um texto dessa carta aos Colossenses, né, quando ele escreveu para essa igreja, no capítulo 2, no verso 18, ele já fez uma alerta para a igreja acerca disso. Eu quero ler com vocês, eu vou ler muitos textos hoje, então não dá tempo de ficar esperando, de repente, para ter a certeza, até porque a gente está longe, né, se os irmãos abriram ou não. Então, na dúvida, anota aí para depois você conferir. Mas Colossenses 2,18, Paulo faz a seguinte alerta para a igreja de Colossos: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, olha só, e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna
orgulhosa. Então esse pensamento é antigo, né, acerca dos anjos, né, acerca do reino espiritual. Paulo já aqui, escrevendo aos Colossenses, já fazia essa alerta. Por que isso? Eu vou explicar para vocês. Naquela época, baseado na crença dos gregos, né, sobre os demiurgos ou aions, né, que é uma palavra grega que significa seres espirituais, né, os gregos acreditavam que esses demiurgos ou os aions, que seriam uma espécie de anjos para eles, né, corresponderia aí ao que para nós é os anjos, né, eles acreditavam que esses seres faziam uma intermediação entre os homens e Deus. Os gregos tinham esse pensamento. E naquela época surgiu uma seita chamada gnósticos. A gente vai ver João falando contra os gnósticos, né? E Paulo também falando, né? E o que eles fizeram? Eles tentaram introduzir o ensino de que você deveria adorar os anjos, porque os anjos eram, baseado nessa crença grega, né? Os anjos eram, os demiurgos ou os aions, né? Os anjos deles, né? Eles eram esses intermediários entre os homens, né? E Deus. Também o Deus dos gregos também não era o mesmo Deus nosso, Jeová, né? Mas eles tentaram incutir esse ensino no meio da igreja. Por isso que Paulo escreve condenando, né? Falando para as pessoas terem cuidado e para não cair no papo dessas pessoas. Eles acreditavam que só os conhecedores dos mistérios mais profundos, era assim que eles se colocavam, que cultuavam, né, e reverenciavam os seres angelicais. E hoje em dia, essa forma de pensar, por incrível que pareça, mesmo que ela esteja diluída, ela é percebida no meio da igreja, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui uma frase do pastor Esdras Bento. O pastor Esdras Bento é um pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? E escrevendo sobre isso, exatamente sobre isso, para o site da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, olha o que ele diz. Ele disse o seguinte: na modernidade, ainda jorra um filete acanhado dessa vertente gnóstica em algumas igrejas cristãs, principalmente pentecostais e neopentecostais. Nessas comunidades, a declaração da presença de um anjo ou uma visão deste arrebata freneticamente os cristãos, muito mais do que a exposição das escrituras sagradas. Nessas combalidas comunidades, os anjos são canonizados através dos cânticos, dos chavões, da linguagem mítica e hierofânica. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que hoje ainda a gente acha exatamente resquícios, né, desse pensamento gnóstico em algumas igrejas cristãs. Ele cita aqui principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. E olha que é alguém de dentro do movimento pentecostal falando. Ele é um pastor assembleano, né? Então ele é um pastor pentecostal, mas ele percebe resquícios desse pensamento gnóstico no seio, né, no meio da igreja cristã. E ele continua dizendo, explicando, né, o que ele disse, nessas comunidades, a declaração da presença de um anjo causa um certo tipo de frenesi nas pessoas que estão ali assistindo o culto, muito mais do que a exposição da palavra, muito mais do que a pregação. Às vezes as pessoas ficam mais felizes, mais eufóricas, quando há uma revelação, uma visão de que há um anjo no local, por exemplo, é isso que ele está querendo dizer, do que quando vão se ouvir a palavra de Deus. Então é algo que é estranho, né? É exatamente isso que ele chama a atenção. Ele continua dizendo que os anjos nessas comunidades são canonizados. A expressão canonizado se refere àquilo que é considerado santo ou sagrado. Por exemplo, os livros da Bíblia são chamados de canônicos, ou seja, são considerados livros sagrados, representam ali a palavra de Deus, né? Então, quando ele diz que os anjos nessas comunidades são canonizados, eles têm um valor como se fosse algo santo, algo sagrado, né? Eles colocam dessa forma, né? Nessas igrejas, né? Que ele está levantando, fazendo essa crítica, né? Através de cânticos, dos chavões, da linguagem mítica e hierofânica, né? E isso é muito realidade, né? Basta notar, se você olhar para trás, quem já frequentou alguma igreja com essa característica, já deve ter cantado alguns cânticos que falam de anjos demais, né? Eu estava até comentando com o Sara hoje daquele cântico que fala: tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, em cima do altar, não lembro a letra bem, mas subindo e descendo em todas as direções. A letra fala o tempo todo do anjo. Eu falei, cara, eu cantei tanto isso, eu não percebia o quanto essa letra não adora a Deus.
fala dos anjos. E veja bem, eu não estou fazendo uma crítica à música, aos autores, nada disso. A música é uma expressão artística e você pode cantar sobre qualquer coisa, né? Mas é complicado, às vezes, quando você tem letras que estão enaltecendo os anjos e às vezes a gente canta sem perceber. Às vezes é uma adoração aos anjos e às vezes a gente não percebe. Se você pegar essa letra mesmo que eu citei e outras, né, eu não vou citar aqui para poder ganhar tempo, mas você vai perceber que se fala mais do anjo ou de Deus. Isso quando em algumas delas se falam de Deus. E você vai perceber também, ele vai falar de chavões, uma linguagem mítica no meio, sempre se referindo aos anjos, como se os anjos tivessem um local, ocupassem uma posição meio sagrada, né, no meio da igreja. E esse tipo de postura é completamente errado, é uma postura antibíblica. Tanto que o apóstolo João, por 2 vezes, ele foi repreendido por um anjo ao se ajoelhar perante ele. A gente vai encontrar isso em duas passagens, né, de Apocalipse. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:8-9. João estava ali tendo uma visão, né, tanto no primeiro quanto no segundo momento, ele cai de joelho perante o anjo. O anjo aparece, começa a falar algumas coisas para ele e ele cai ali ajoelhado perante aquele anjo. E nas 2 situações o anjo fala exatamente a mesma coisa que eu vou citar para vocês. Ele fala assim: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Isso é a palavra do anjo. O anjo fala isso para o apóstolo João. Nas 2 vezes. Quem quiser conferir depois, Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:8, versículos 8 e 9. Então não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos. Então já fica claro para nós aqui que não devemos ter esse tipo de postura com relação aos anjos. Porém, só existe uma forma de desconstruir e de ter a certeza que o pensamento sobre o reino espiritual e sobre os anjos, só existe uma forma de a gente saber se o nosso pensamento está correto. É indo, né, examinar as Escrituras. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, eu quero falar sobre a relação dos anjos com os homens. Que tipo de relação há, né, dos anjos com os homens? Mas, só para ter uma ideia, para a gente começar, né, esse tópico aqui, os seres angelicais são mencionados nas Escrituras muitas vezes. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar menções aos seres angelicais 108 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 175. Sendo que da maior parte dessas menções aos seres angelicais acontecem no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, que fala acerca das coisas que vão acontecer no fim, né? Muitas coisas tem a ver com o que já está acontecendo também, mas é um livro que fala muito acerca dos anjos e dos demônios também. E a gente deve observar que não há nada na palavra de Deus que esteja lá por acaso, né? A minha esposa até brinca que se a gente estiver lendo a palavra de Deus lá, estiver falando de alguma pedra, no meio daquele caminho havia uma pedra. Minha esposa sempre brinca falando isso. Para e volta, estuda sobre aquela pedra, que aquela pedra tem algum simbolismo. Né? Porque nada na Bíblia está lá por acaso. Tudo tem um ensino por trás daquilo ali. Então, se a palavra de Deus fala sobre anjos, nessa quantidade que fala, como eu citei aqui, né, é porque ela tem alguma coisa a ver conosco. Né? Porque a palavra de Deus ela é a revelação de Deus aos seus filhos. Então, se fala sobre anjos, os anjos têm alguma coisa a ver com os seus filhos. No caso, nós. Tem a ver com os homens, né? Então merece atenção. Jesus, por exemplo, ele falou, né, sobre os anjos algumas vezes durante os seus discursos. Lá em Mateus 13:39, ele vai falar sobre os anjos na parábola do joio. Vou ler para vocês rapidamente. Ele diz o seguinte: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Então Jesus aqui apresenta os anjos como os encarregados da colheita, né? Mais à frente a gente vai ver em Mateus 24:31, quando Jesus fala sobre a segunda vinda, né? Quando ele vem para buscar a igreja, né? Ele fala também sobre os anjos. Quer ver? Mateus 24:31, ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. Olha que interessante. Os anjos aqui são responsáveis por tocar a trombeta quando Jesus estiver voltando. E os anjos também são responsáveis por reunir os salvos, os eleitos, dos quatro ventos. Quando fala dos quatro ventos aqui, é uma linguagem figurada, é o mesmo que dizer dos quatro cantos da terra, né? De uma extremidade à outra. Então, na volta de Jesus, vai acontecer um barulho, né? Se você ler esse texto de Mateus 24, você vai ver o que Jesus fala. Vai acontecer um monte de coisa. E nesse monte de coisa, há uma participação dos anjos. Esse texto deixa muito claro. Fala que eles vão tocar trombeta, e eu imagino que vai ser um toque de trombeta estrondoso, que o mundo inteiro vai ouvir. E estes, os anjos, vão reunir os salvos de uma extremidade à outra. Então é bem interessante isso. A gente vai ver também em Lucas 15:10, na parábola dos dois filhos, Jesus falando sobre os anjos também. Quer ver? Ó? Ele disse o seguinte: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto é muito interessante porque fala que quando alguém, um pecador, se arrepende, reconhece que é pecador, os anjos se alegram, né? Os anjos, então, primeira coisa que fica clara aqui para nós é que os anjos não são robôs, eles não estão ali só cumprindo uma função em obediência a Deus, eles se alegram, né, quando um pecador, né, reconhece ali o seu estado, né? Jesus também fala, né, em Mateus 22:30 sobre a ressurreição. Os anjos também são citados aqui. Ó. Jesus diz o seguinte: na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos. Né? Ou seja, isso mostra que os anjos também não têm sexo, são seres assexuados. Né? Que Jesus faz exatamente uma comparação quando fala da nossa ressurreição, fala que quando nós ressurgirmos, nós seremos como os anjos, ou seja, não teremos casamento entre nós, né, com o nosso corpo ressurreto. Seremos exatamente como os anjos do céu. Então Jesus falou sobre os anjos. Eu coloquei 4 citações aqui, mas vocês vão encontrar inúmeras nos evangelhos. Né? E, toma uma pergunta que geralmente surge. Então o que são realmente os anjos? O que é? Como é que eu poderia definir? Existe uma definição, uma frase que consiga definir o que são os anjos? Aí eu peguei uma frase de um livro de teologia sistemática, de um pastor que eu gosto muito, que é o Wayne Grudem. Ele fala o seguinte: anjos são seres espirituais, criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Olha que interessante. Em primeiro lugar, os anjos são seres espirituais. São dotados de juízo moral, ou seja, eles sabem escolher entre o certo e o errado, né? E eles têm alta inteligência, mas são desprovidos de corpo físico, exatamente por ser um ser espiritual. Eu acredito que essa própria definição do Wayne Grudem está muito clara, ela já é autoexplicativa, mas é importante embasar biblicamente, né? A gente tem que, tudo o que a gente tenta explicar de uma forma ou de outra, a gente tem que ter um embasamento bíblico, isso é muito importante. Em primeiro lugar, eles são seres criados, né? Aí quando a gente vai lá em Neemias 9:6, diz assim: só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos do céu te adoram. Deus criou tudo. Deus criou os céus, o mar, a terra, tudo que nela existe. Todos os seres e os exércitos do céu adoram a Ele. Né? Então, em primeiro lugar, os anjos não são seres eternos. Eterno só o nosso Deus. Né? Mas os anjos são seres criados. Né? Sobre o fato dos anjos serem seres morais, 2 Pedro 2,4, para embasar, ele fala o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, Pedro fala claramente aqui dos anjos que pecaram, dos anjos que erraram, que desobedeceram a Deus, que junto com Satanás se rebelaram contra Deus. Então, automaticamente fica claro aqui que os anjos têm um juízo moral, eles sabem escolher, essa parte dos anjos que seguiu Satanás, escolheu se rebelar contra Deus e seguir Satanás. Então, temos base bíblica para isso também. E os anjos são seres espirituais. Esse aqui é bem fácil, é um texto muito conhecido, inclusive, que é o texto de Hebreus 1,14, que diz assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça
dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Grave esse texto que a gente vai citar ele mais algumas vezes depois. Então o que são os anjos? São espíritos. Espíritos ministradores. Então a gente percebe aqui que a definição que o pastor Wayne Grudem deu é bem bíblica, né? Tudo que ele falou tem embasamento bíblico. Então os anjos são seres espirituais, são criaturas, são dotados de juízo moral e de alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Eles não têm corpos físicos. Em alguns momentos, com a permissão de Deus, há algumas manifestações, né, onde os anjos se apresentam com formas até humanas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas os anjos são seres espirituais que não têm corpos físicos. Isso tem que ficar bem claro. Sobre a terminologia bíblica, como é que a Bíblia vai chamar os anjos, vai se aos anjos? A gente vai ter basicamente duas palavras usadas tanto no hebraico e no grego para se referir aos anjos. A primeira palavra que está no hebraico é a palavra malak, né? No grego é a palavra bem parecida até com a expressão no português, que é angelos, né? As duas palavras, a tradução é exatamente a mesma coisa, mensageiro. Mensageiro. Tá? Um anjo nada mais é do que um mensageiro. Traduzindo de forma literal, é isso, um anjo é um mensageiro. Porém, essa palavra, ao contrário do que a gente possa imaginar, possa pressupor, essa palavra malak e angelos, tanto no hebraico quanto no grego, vai ser usada para se referir não só aos seres espirituais, vai ser usada para se referir aos mensageiros ordinários. Como assim mensageiros ordinários? A qualquer tipo de mensageiro, qualquer tipo de pessoa que tinha a função de levar uma mensagem a alguém, né? Eu não vou ler o texto aqui, mas em Jó, quem conhece a história de Jó, sabe que um mensageiro que levou a mensagem para ele que os filhos deles tinham sido mortos. Esse mensageiro estava numa festa lá, essa pessoa, né, estava numa festa com os filhos de Jó, todos os filhos de Jó morrem, e esse mensageiro vai levar essa mensagem para Jó. Lá na Bíblia, no original, você vai encontrar a palavra malak, que é a mesma palavra usada para os anjos, para seres espirituais. Então ela é usada também para mensageiros ordinários. A palavra também é utilizada para profetas, né? Quando vai se referir aos profetas, em alguns momentos vão dizer que os profetas são mensageiros. Né? Então também é utilizada para profetas. A palavra também é utilizada para os ministros da nova aliança. Apocalipse 1:20 vai falar das 7 igrejas, vai falar dos anjos de cada igreja, né? E fala que eles são o anjo. A gente costuma, inclusive, a se referir, é comum ao pastor da nossa igreja, no nosso caso o pastor Cláudio, quando a gente vai falar dele, é comum a gente falar, o pastor é o anjo da igreja, né? Então é uma expressão comum. Então o anjo está se referindo não ao ser espiritual. E essa expressão também é usada ao próprio Jesus. Só que Jesus é chamado de anjo do Senhor ou anjo da presença. São duas expressões usadas para Jesus, mas a palavra também é aplicada a Jesus, né? A Rosana colocou aqui, ó, é certo pedir a Deus para enviar um anjo para guardar alguém? Eu vou responder a sua pergunta, Rosana, mais abaixo. Está aqui na aula, né? Então vou pedir para você aguardar só um pouquinho, que eu já vou chegar nesse ponto aqui, né? Mas sua pergunta é muito boa e muito pertinente. Então é importante a gente saber disso, né? Que a palavra ela não é aplicada só aos seres espirituais na Bíblia. Por isso que é bom a gente ler ali o contexto para entender o que está acontecendo. A Bíblia vai usar também outros termos para se referir aos anjos. Hebreus 1,14 eu já li aqui, Hebreus 1,13 e 14, né? Vai falar que eles são espíritos ministradores. Efésios 1,2 e Colossenses 1,16, eu não vou ler, vai chamá-los de tronos, domínios e poderes. Está referindo aqui a questão de autoridades, né, hierarquias, mas está se referindo aos anjos. Em Lucas 20, 36, em Jó 1,6, também vai falar, vai se referir aos anjos como filhos de Deus, né? Então, é interessante também observar isso. Às vezes tem outras expressões que são usadas para se referir aos anjos na Bíblia, que não é exatamente a própria palavra malak ou angelos, hebraico e grego, né, que é traduzido para nós como anjos. Ok? Uma outra dúvida que surge sobre a questão dos anjos é sobre a quantidade. Tem como a gente descobrir a quantidade dos anjos? Quantos anjos tem? A Bíblia não fala de uma maneira exata, não traz essa informação de uma maneira exata. Tem um número X de anjos. Mas dá uma ideia. Hebreus 12, 22, por exemplo, fala de miríades de anjos.
que é miríades? Miríades é uma expressão grega, que vem do grego, e que equivale ao valor de 10 mil. Né? Então, em Hebreus 12, 22, vai falar aqui sobre isso, sobre miríades de anjos. Eu não vou ler cada um dos textos, mas quem quiser conferir depois, só anotar aí. Outros textos vão falar de milhares, milhões, de dezenas de milhares. Deuteronômio 33, 2, Daniel 7, 10. Né? Mateus 26, 53 fala de legiões de anjos. A gente usa muito essa expressão para legiões de demônios, né? Pela fala de Jesus Cristo, que ele fala que quando um demônio sai de uma pessoa, se a pessoa não mudar de vida, o demônio sai, passeia e volta e encontra a casa adornada. Aí 7 espíritos, que representa aqui a legião, o número 7 aqui não é um número exato de 7 demônios, né? Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 é o número de totalidade. Significa que uma legião de demônios toma posse daquela pessoa. Tem a história também do endemoniado gadareno, que havia ali uma legião de demônios que dominava ele. Né? Então a gente está acostumado a falar de legião de demônios, mas existe legião de anjos também. E só para você ter uma ideia, uma legião romana podia ter de 3.000 a 5.200 soldados romanos. Tá? Era de 3 a 5.200, era uma legião. Então quando fala de legiões de anjo, é anjo pra caramba. Lucas 2,13 fala também de multidão do exército celestial, que apareceu no momento do nascimento de Jesus. Uma multidão do exército celestial, dando a entender que é um número muito grande de anjos. Né? Então, a Bíblia não fala a quantidade exata, número X de anjos, mas dá a entender que é um número muito grande. Né? Outra dúvida também é com relação à hierarquia. Né? Existe uma hierarquia com relação aos anjos, né? Com relação ao termo anjo, o termo anjo a gente já deu para perceber que ele é um termo um pouco genérico. Ele é aplicado ao anjo de qualquer tipo e às vezes até a quem não é anjo, como a gente já falou aqui. Né? Mas quando se fala dos seres espirituais, o termo anjo é aplicado de forma genérica, sem especificar o tipo de função que ele exerce, inclusive até os demônios. Em Apocalipse 12:9 vai falar do diabo e os seus anjos. A gente tem sempre que lembrar que o diabo e os demônios são anjos caídos, mas eles continuam sendo anjos. São anjos que se rebelaram contra Deus. Né? E outros textos vão falar do diabo e seus anjos também, mas esse texto é bem específico. Apocalipse 12:9 vai falar disso. Né? Então o termo anjo é muito genérico, mas na Bíblia a gente vai encontrar alguns termos mais específicos que vão traduzir ali a função que cada um deles tem. Por exemplo, querubim. Né? Se fala muito da questão do querubim. Né? E no Antigo Testamento, os querubins são incumbidos de guardar o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3:24. Então eles estão lá guardando, né, o Jardim do Éden. E Salmo, olha que legal, Salmo 8, 9 a 10, uma curiosidade, né? Descreve Deus montando em um querubim. Quero até ler esse texto com vocês, eu deixei ele separado aqui. Deixa eu achar ele aqui. Salmo. Deixa eu só confirmar o texto aqui. Salmo 18, aliás. Perdi o texto aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Salmo 18, versos 9 e 10. Diz assim: Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés, montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Agora, se isso aqui é literal, não sei, pode ser. Eu não teria dificuldade de acreditar nisso não, mas talvez você como eu tenha ficado surpreso, né? Imaginar Deus montando num querubim e voando, mas é o que o texto fala. Né? Esse salmo ele começa com o salmista clamando ao Senhor, né, falando, clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, e vai. Aí ele fala que o Senhor ouviu o clamor dele, e o Senhor desceu dos céus. Aí depois ele fala, montou num querubim e voou deslizando sobre as asas, né, do vento. Pode ser de forma poética? Pode, mas fala sobre os querubins aqui, né, que ele montou num querubim. Né? Então, geralmente, os querubins são citados, né, como aqueles que guardam alguma coisa, ou seja, ele é uma espécie de anjo da guarda no sentido de guardar alguma coisa. Eu citei que eles guardam a árvore da vida, né, no Jardim do Éden. A gente vai ver também eles colocados muitas os guardiões da glória de Deus. Inclusive na Arca da Aliança há 2 querubins, né,
descreve que há 2 querubins com as asas fechadas, um apontando para o outro. Quem já viu aí réplicas da Arca da Aliança sabe do que eu estou falando. Se não, depois você procura no Google lá, bota a imagem lá que você vai achar, vai ver o que eu estou dizendo. Ezequiel já vai descrever os querubins. Ezequiel teve uma visão, né, no capítulo 1, depois quem quiser ler, e ele dá algumas descrições sobre um querubim. Ele fala que o querubim tem aparência de homem, tem pés como de bezerro, tem mãos humanas, tem 4 rostos, tem 4 asas e que eles são brilhantes. Agora, eu vou te falar, isso quer dizer que os querubins têm esse formato que Ezequiel está dizendo? Não. Porque lembra que o querubim, os anjos, né, em si, eles são criaturas, são seres espirituais. Então eles se apresentaram dessa forma. Isso não quer dizer que todo querubim tem essa forma, mas a Bíblia descreve dessa maneira. Outro querubim famoso, conhecido, é o próprio Satanás, que é descrito como um querubim ungido. E a descrição que a gente vai encontrar em Ezequiel também sobre ele é uma descrição que fala que ele parecia ser um ser lindo, que não havia outro ser tão belo como ele, né? Mas basicamente é isso que a Bíblia fala. Outra hierarquia, né, que fala dos anjos, os serafins. Os serafins, eles são citados apenas em Isaías capítulo 6, né? E o profeta Isaías descreve que ele foi tocado por fala que ele tinha em suas mãos uma brasa viva que vinha direto do trono de Deus, né? E eles também estão associados à glória de Deus, né? E olha que interessante, Isaías vai descrever eles como seres de 4 asas e que adoram a Deus, que cantam a Deus. Os anjos também são cantores, aliás, é uma das funções deles, também adoram a Deus. Isaías descreve de maneira bem clara isso. Eu já citei, mas só reforçando aqui, Efésios, Colossenses, vão citar em mais de uma ocasião principados, potestades, tronos e domínios, mostrando que existe uma hierarquia. É engraçado que essas expressões Paulo usa também para falar do reino espiritual da maldade, para falar dos demônios. Então, existe uma organização dos dois lados, isso é importante observar, né? Mas isso é atribuído aos anjos de Deus também. Mensageiro, que é a forma mais comum de se referir aos anjos, né? A gente vai lembrar, obviamente, aí de Gabriel, o anjo Gabriel. Gabriel aqui parece que tem uma função específica de anjo mensageiro, porque todas as vezes que ele aparece é sempre levando uma mensagem, né? Ou interpretando uma mensagem da parte de Deus. Você vai ver algumas situações específicas de mensagens e revelações que Daniel foi incumbido. Em Gabriel foi incumbido. Você vai ver em Daniel 8, capítulo 9, Zacarias, falando a Zacarias, né, em Lucas 1,19, e a Maria, também em Lucas 1,26. Então, são várias situações também. Arcanjo, também você vai encontrar, quando Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, né, quando ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, ele fala sobre a voz do arcanjo, que será ressoada, né, em 1 Tessalonicenses 4,16. Né, e outros textos especificamente vão falar também, né, de arcanjo. Nós vamos encontrar Daniel, falando no capítulo 10, falando sobre o arcanjo, vai falar especificamente do arcanjo Miguel. Judas 9 vai falar também sobre o arcanjo Miguel, Apocalipse 12:7, né? E no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 5:15, faz a menção ao príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor, que muitos estudiosos vão fazer uma ligação como sendo também um arcanjo, né? E outras funções que vão ser dadas aos anjos, outras nomenclaturas, vai ter algumas passagens que vão se referir aos anjos como santos, Salmo 89, 5, 7, como vigilantes, Daniel 4:13, como seres viventes, Ezequiel 1, de 5 a 14. Então, é bem amplo essa questão na palavra de Deus, né? Eu sei que essa aula é uma aula um pouco mais expositiva, é muito falada, mas eu acho importante a gente estar ligado para a gente conhecer realmente o que a Bíblia fala acerca do reino espiritual. O que a Bíblia fala realmente sobre anjos, e na próxima aula a gente vai falar sobre demônios. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia totalmente errada do que realmente é. Sobre os nomes dos anjos, né, a Bíblia só cita 2 nomes, né? Só cita o nome de Miguel e de Gabriel. Talvez você que está me assistindo já tenha ouvido outros nomes de anjos, né? Tem muitos aí que são citados. Mas da onde que vem essa nomenclatura dos outros anjos se a Bíblia não fala? O que acontece? A maioria desses nomes, né, e que são atribuídos aos anjos, aliás, a maioria de pensamentos e crenças vem
que hoje, né, eu até falei no começo, que se encontra no imaginário popular, vem da literatura intertestamentária apócrifa. Calma aí, que eu vou explicar o que é essa palavra. Talvez você está assustado, talvez é a primeira vez que você ouve. O que acontece? A Bíblia ela é formada pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá ok? E entre o Antigo e o Novo Testamento, há um espaço aí de quase, os estudiosos vão falar de quase 400 anos, né? Muitos até não sabem disso, mas o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, na nossa organização, né, na nossa Bíblia, e o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Então, esse espaço que há entre Malaquias e Mateus é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico. Inter porque está no meio, testamentário porque os testamentos, Antigo e Novo, bíblico, né, como quando fala interbíblico, né, está no meio da Bíblia, né? E, então, literatura intertestamentária é a literatura que foi produzida nesse período. Apócrifa, por que é apócrifa? A apócrifa simboliza aquilo que não é considerado como inspiração divina. Eu falei no comecinho da aula que os livros que estão na Bíblia são considerados livros canônicos, né? Que é a expressão usada para se referir a um livro que é reconhecido como uma inspiração divina, Os livros que não foram reconhecidos, que tinha vários outros na época que a Bíblia foi fechada, né, foram considerados livros apócrifos, ou livros que não são considerados como inspiração divina, tá ok? Então, nesse período intertestamentário, foi produzida uma grande quantidade de literatura apócrifa, de livros que não são considerados inspirados por Deus. Nesses livros tem muitas teorias, muitas crenças sobre nomes dos anjos, sobre coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Então, muitas das teorias, das crenças, dos mitos, vêm dali, né? Eu vou citar só alguns livros, o livro de Enoque, Oráculos de Sibilinos, o livro de Tobias, e tem até um livro chamado Apocalipse de Moisés, né? Se você pesquisar, você vai achar esses livros, mas esses livros têm um valor só histórico, mas não é a palavra de Deus. Nós não consideramos eles como livros canônicos. Então, na Bíblia só vamos encontrar dois nomes de anjos, Miguel, que é mencionado em Judas, Daniel e Apocalipse, e vamos encontrar Gabriel, né, que é o anjo, né, mais responsável ali pelas mensagens. Miguel é tido como arcanjo, um anjo de guerra, um guerreiro, né, um príncipe guerreiro, a Bíblia descreve eles às vezes dessa maneira, e Gabriel como um anjo, né, mensageiro, né. E para falar um pouquinho da forma de atuação, aí eu vou responder até a pergunta da irmã lá, né. Tem vários pontos aqui para falar, mas a gente já está caminhando quase para o final, né. A Bíblia também fala sobre várias formas de atuação dos anjos. Em primeiro lugar, a gente já até leu o texto aqui, que é o texto de Hebreus 1. Eu quero lê-lo novamente. Hebreus 1, 13, 14. Eu vou ler só o 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, uma das funções primordiais do anjo é servir aos homens, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso está bem claro nesse texto de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Né? Os anjos, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas situações, Atos 12, 5, 7 vai falar disso, quando eles respondem orações. Veja bem, não estou querendo dizer que isso aconteça sempre hoje. Pode acontecer? Pode. Eu não sou cessacionista, não acredito que os dons cessaram, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas Atos 12, 5, 7 vai contar uma situação, vai descrever uma situação onde o anjo traz uma resposta de uma oração. Quer ver? Ó? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submeter ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram e os punhos dos punhos de Pedro. Então Pedro aqui teve uma resposta de oração dos anjos, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas Atos 27, de 23 a 24, mostra os anjos encorajando as pessoas. Então também os anjos podem ter essa função de encorajar. Vai falar que ele guarda os pequeninos em Mateus 18, 10, né? Em Lucas 15, 10 e Atos 2, 26, dão a entender que eles participam, né, do processo evangelístico, né? Lucas 15, 10 é o texto que fala que há alegria quando um pecador
se arrepende. Atos, deixa eu ver se eu salvei aqui o Atos, se eu deixei separado, não deixei. Mas deixa eu achar aqui ele rapidamente. Atos 8:26. Vou abrir rapidamente aqui. Atos 8:26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Aqui é a situação quando Filipe evangeliza e batiza o eunuco, né? E aqui então a gente vê os anjos participando do processo de evangelização também. A gente vê na Bíblia descrevendo os anjos lutando contra principados, uma guerra espiritual, uma guerra especificamente espiritual entre os anjos e os demônios, né? A gente vai ver em Mateus 1:20, Atos 10:3, os anjos comunicando mensagens através de sonhos, através de visões e muitas vezes em forma visível. É muito claro como isso acontece. Aí eu vou responder a pergunta da irmã Rosana agora. Salmo 91, versos 11 e 12, deixa eu ler aqui. Vai falar assim, ó: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa. Então, aqui fala que inclusive é desse texto que surge essa crença aí dos anjos da guarda, né? Existe base para isso? Que cada um tem um anjo da guarda? Não tem base para que cada um tenha um anjo da guarda. Muitos vão pregar, vão acreditar nisso, mas não existe base bíblica para isso, né? Mas existe base bíblica para dizer que em determinados momentos o Senhor dá ordem para que um anjo nos guarde, para que um anjo nos proteja em situações específicas, né? E fala que ele com as suas mãos vai nos segurar e não vai deixar a gente tropeçar. Agora, daí afirmar que a gente tem um anjo da guarda para cada um anjo da guarda específico, isso é além do que a palavra de Deus fala, né? A gente leu aqui em Salmo 91, versos 11 e 12. Né? Mas existe base para crer que aquele que está na presença do Senhor, e se aquilo for um desígnio de Deus, se for da vontade de Deus, porque às vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações. Às vezes, passar por determinadas situações faz parte do propósito do Senhor. Aí, às vezes, Deus continua nos guardando, mas às vezes Ele não nos livra de determinadas situações, porque faz parte ali. É só a gente pegar a vida dos apóstolos aí, eles foram presos, alguns deles foram cerrados, foram mortos a fio da espada, tiveram suas cabeças decepadas, alguns foram enforcados. Então, essa coisa de que às vezes se cria essa teologia, o anjo da guarda que nos protege de tudo, depende muito do propósito do Senhor. Paulo ficou preso, João ficou exilado, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas existe base para que o anjo, dependendo da situação, pode nos guardar, mando do Senhor? Sim, Salmo 91, 11 e 12, mas qualquer coisa que passe disso, nós devemos ter cautela, porque não está dentro da visão bíblica, né? A Bíblia também vai falar que os anjos executam os desígnios de Deus. O que são os desígnios? São os planos de Deus, a vontade de Deus. Né? A gente já falou aqui sobre as mensagens, né? Muitas vezes Deus manda os anjos levar determinadas mensagens. Lucas 1:11 vai falar disso. A gente vai ver também os anjos executando juízos de Deus. A gente vai ver em 2 Samuel 24, de 16 a 17, uma peste que assolou Israel e que foi mandada pelo Senhor Deus, e os anjos que foram executar essa incumbência. Então os anjos executam o juízo de Deus. A gente vai ver também um castigo para os líderes do exército assírio, em 2 Crônicas 32, 21. Né? E quem executa esse castigo aos líderes do exército assírio são os anjos, mandados por Deus. Né? A gente vai ver em Atos 12, 23, falando sobre quando Deus feriu de morte Herodes por não ter dado glória a Deus. E foi os anjos que executaram isso, os anjos que feriram Herodes de morte, no caso. E a gente vai ver também Apocalipse 16, 1, tá? Os anjos derramando a taça da ira de Deus. Então os anjos, eles estão para servir a Deus também. Eles servem aos homens porque estão em primeiro lugar servindo a Deus. Então
Então eles podem fazer coisas boas, mas podem castigar, podem mandar o juízo, podem até levar, como aconteceu com Herodes, algumas pessoas à morte, podem trazer a ira de Deus, como está em Apocalipse 16:1. Então a gente tem que ficar muito ligado com relação a isso. Então essa imagem que às vezes tem, geralmente a gente vê nas pinturas sacras, do anjo ali bonitinho, loirinho, cabelo loiro, o rostinho com os traços fininhos, o olho azulzinho, tal, aquele anjo bonitinho, não condiz com o que a Bíblia fala. Eu imagino um anjo um ser forte, poderoso, guerreiro, né, soldado de exército mesmo. Essa é a imagem. E é interessante que essas pinturas geralmente retratam os anjos, tudo singelos, né, pacíficos, bonzinhos, bonitinhos, todos delicadinhos, e os demônios eles botam aqueles monstros feitos. Então, parece que há uma disparidade de poder, e não há. Né? Os anjos são seres poderosos. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre os demônios, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, que ambos são seres poderosos, mas são seres também limitados. O seu poder, a sua inteligência está limitada à vontade de Deus. E está limitada também ao fato deles serem criaturas. Eles não são seres eternos, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, eles não são onipotentes. Eles têm um certo grau de poder, eles têm um certo grau de inteligência, né, que está limitada de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o ser deles, né, como criaturas, né. E talvez você pense assim, mas para que eu tenho que saber isso tudo? Isso é o que a Bíblia fala sobre os anjos. A gente tem que entender exatamente o que a Bíblia fala. Muitas vezes a gente é ensinado, a gente engole muita coisa e às vezes não para analisar o que a Bíblia fala sobre aquilo ali. Aí às vezes a gente cria uma adoração aos anjos disfarçada, diluída. A gente percebe isso numa canção que a gente canta na igreja, né? Às vezes numa ênfase a uma manifestação angelical que há no lugar. Aí dá mais ênfase a isso do que a própria pregação da palavra de Deus, e por aí vai. E quando a gente menos percebe, a gente está ali envolvido em conceitos gnósticos, né? Porque esse conceito começou a entrar no meio da igreja através do gnosticismo, e nem, né, se apercebe disso. Né? Quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, poxa, quantas vezes eu cantei na igreja, né? Tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, né? Fica parecendo que é os anjos que fazem tudo ali. Que a letra, por exemplo, nem se cita. Aliás, eu sou músico, eu atuo muito na área do louvor da igreja, a gente tem que pensar muito sobre o que a gente canta. Né? Quando eu comecei a ter esse entendimento, eu comecei a olhar para trás e perceber tanta bobagem que eu cantei. Eu lembro que eu cantava na igreja, não tem a ver com anjo não, nem com demônio, mas eu lembro quando eu era da igreja batista, eu cantava lá, não fica bem, a gente passa bem, outra Eucaristia, era o seu nome, Barnabé, natural de Cristo. A música não fala de Deus em tempo nenhum. Aí você pode falar, mas pastor, mas a música é legal, a música é bonitinha, beleza, mas daí a cantar na igreja, a gente vai na igreja para adorar a Deus. Ou a gente vai na igreja em primeiro lugar para adorar a Deus, ou para comunicar o evangelho, para evangelizar, para pregar. Então, essa letra mesmo de Barnabé que eu citei aqui, ela só fala de Barnabé. Barnabé realmente foi um cara bacana, a Bíblia fala que ele foi um cara massa. Mas, pô, eu não estou indo para a igreja para isso. Então a gente tem que pensar nisso. Aí você canta para Barnabé, você canta para o anjo, mas adoração a Deus mesmo, nada. Então a gente tem que sempre levar tudo que a gente aprendeu para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o crivo. A palavra de Deus é que vai dizer se aquela crença minha está certa ou está errada. Ela é, né, o nosso livro de regra, de fé e de prática. Né? E eu acredito que isso ficou claro para nós o quê? Em primeiro lugar, que os anjos são criaturas de Deus. Né? E como nós, seres humanos, nós também somos criaturas. Né? E nós temos até vamos dizer assim, uma posição privilegiada, porque eles estão a nosso serviço. O Senhor Deus criou eles para nos servir. Não é que ele criou com esse propósito, porque o anjo também tem a função de adorar a Deus, de cumprir os desígnios de Deus, ele tem várias outras funções. Mas veja bem, Salmos vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Tá escrito isso em Salmos. Então, nós ocupamos uma posição especial na criação. Tudo que Deus criou, ele falou que era bom. Quando ele criou o ser humano, ele falou que era muito bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele falou que era muito bom. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Né? Os anjos são seres, como diz Hebreus, seres espirituais criados para nos servir, para aqueles que vão herdar a salvação. Né? E com relação a essa questão da batalha espiritual, a Bíblia apresenta, vai mostrar o anjo no conceito de uma guerra espiritual, sempre em contato com demônios, nunca em contato com
seres humanos, né? Pelo menos é o que a Bíblia descreve. Daniel 10:3 vai falar lá quando Daniel orou e o anjo foi impedido pelo príncipe da Pérsia e tal. É sempre nesses termos. Eu não tenho que batalhar com o reino espiritual, orar para anjo, pedir, determinar, eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino... Não é assim. Eu oro para Deus, a minha vida, a batalha espiritual é toda direcionada para o reino espiritual, né? E no que diz respeito à nossa atividade terrena, a nossa função nessa batalha espiritual é o quê? É consagração, é santificação, né? Tanto nosso pessoal quanto da igreja. A nossa batalha ela é exercida dessa maneira, buscando santificação, buscando consagração, buscando uma vida reta, vivendo de acordo com a palavra, né? Quem está assistindo as aulas de libertação com o pastor Cláudio aí, o que nos escraviza é o pecado. Se você luta, você já tem mais de meio caminho andado da sua batalha vencida, né? Então a gente tem que estar ligado nisso aí, né? Então, repetindo aqui, como é que a gente luta a batalha espiritual? A gente vai falar sobre isso, tem uma aula que a gente vai falar sobre isso, mais específico, mas consagração, santificação pessoal, buscar uma vida reta de acordo com a palavra de Deus e através das práticas de oração, leitura das escrituras e jejum. Quando a gente faz essas coisas, a gente está envolvido numa batalha espiritual de uma maneira sadia, né? O pastor Cláudio colocou, Daniel não pediu um anjo. Exatamente, Daniel orou e Deus enviou a resposta, mas ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, né? E Daniel não fez batalha espiritual, não guerreou, não falou o nome de anjo, enfim. Isso mostra muito pra gente. A gente tem que saber o que a Bíblia fala. Aí tem tantos cursos de batalha espiritual aí, que ensinam uma pseudo-batalha espiritual. Não é porque eu estou querendo dizer que o nosso curso aqui é melhor, não, né? Mas a Bíblia é que sabe, que mostra para nós o que é. Eu estou falando a Bíblia porque minha Bíblia está aqui, ó. É isso aqui, ó, é que vai nos dizer como que deve ser a batalha espiritual. Amém, queridos? Então, que a partir dessa lição, talvez são muitas informações, é muito texto, é muita coisa que foi falado aqui. E olha que eu não esgotei o assunto, tá? O assunto é muito mais extenso do que isso. Mas começa a pensar nisso aí, começa a refletir, começa a pesquisar, começa a estudar, começa a ler a Bíblia com esses olhos, para que Deus, e peça para que Deus possa te esclarecer cada vez mais, para que você esteja envolvido numa batalha espiritual de uma maneira sadia, de uma maneira responsável, né? E você não fique patinando para lá e para cá, sabe? Sendo levado por todo o vento de doutrina, né? Basicamente é isso, queridos. Tem alguns comentários aqui, ó. Meu amigo Márcio Dias Alvarenga, abraço, meu querido, paz. O Márcio colocou aqui, ó, boa noite. Toda adoração deverá ser totalmente direto àquele que está sentado no trono do negócio. É isso aí. Lembrando que é isso aí. O papel do ser humano é somente adorar e santificar nos corpos, pois somos templo do Espírito Santo. Falou tudo, exatamente. Resume tudo isso aí. Amém? Queridos, eu vou finalizar por causa da nossa hora, 8h57. O Márcio colocou mais uma mensagem aqui. Ricardo, fala um pouco da questão da batalha espiritual na questão de casa e família. Dá uma pincelada, amigão. Márcio, tem uma aula, se eu não me engano, essa aqui é a aula 4, se eu não me engano é a aula 5 ou 6. E a gente vai falar exatamente sobre isso aí. Por isso que é bom a gente acompanhar cada aula aqui, porque tem uma sequência, tem uma história sendo contada aqui, né? Quem está acompanhando desde a primeira aí sabe. Então, hoje a gente vai falar, eu acho que é exatamente a aula 6. Hoje a gente falou dos anjos, na aula que vem a gente vai falar envolvendo os demônios, como que é isso aí. E vai ter uma aula que eu acho que é a 6, que a gente vai falar exatamente isso aí e responder as suas perguntas. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Mas antes da gente orar, queridos, quero lembrar aí das nossas lives que estão acontecendo aí todos os dias, né? Você tem uma live à noite a partir das 20 horas. Amanhã a gente tem o nosso culto com o pastor Claucione, né? No domingo com o pastor Eduardo. A Lara perguntou aqui, pastor Ricardo, é verdade que quando andamos nas ruas existem anjos que estão a todo tempo lutando? Então, existe um contexto de uma batalha espiritual, sim, acontecendo, que a gente não vê, um reino espiritual, sim, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem um livro chamado Este Mundo Tenebroso, que ele é o grande vilão dessa imagem de batalha espiritual que muitos têm. Só que ele é um livro, ele é uma ficção, tá? A gente tem que ir no que a Bíblia fala. A Bíblia descreve. Eu tenho alguns textos que vão indicar que existe uma batalha espiritual.
mas eu não acredito que seja essa loucura, né, que o tempo todo tem um pá, anjo saindo na mão com demônio. Não acredito que seja nesse aspecto, né, anjo com demônio. Eu vejo muita batalha assim na questão da santificação. Quando tem alguém lutando para ser santo, para renunciar, para perdoar, para andar a segunda milha, para jejuando, lendo a palavra, buscando ser crente, ali há uma palavra, há uma batalha muito maior, né? Aí sim eu acredito que há movimento espiritual aí nesse sentido, né? Mas aí depende do lado que você alimenta mais. O lado que você alimenta mais é o que vence, né? Mas vamos orar, e só para lembrar que também amanhã, sábado e domingo de manhã, sábado a gente vai ter agora nosso devocional, e domingo de manhã tem EBD com o pastor Cláudio. Não posso deixar de lembrar. A Lara colocou em questão de pecado. Sim, exatamente, que o inimigo quer fazer. Vamos lembrar do que Pedro fala, né? Que o diabo ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Fala que ele anda como leão, não fala que ele é um leão. Então, nesse aspecto, a batalha existe sim, mas não é essa pancadaria, esse UFC de anjo e demônio, porque o livro, este livro O Mundo Tenebroso, descreve uma parada assim, parece um UFC de anjo e demônio, que se você pudesse ver o reino espiritual, você ia ver tiro, porrada e bomba entre anjo e demônio, e não é bem assim. A batalha espiritual está mais no processo de quando a gente tenta viver a vida em santidade, e quando o demônio consegue levar pessoas para o pecado também, né? Amém, queridos? Vamos orar então, agradecer a Deus, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu gosto dessa parada aqui. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa aula, por essa palavra, Deus, e que o Senhor venha nos ensinar, Deus, os conceitos corretos, né, da correta batalha espiritual, como a Tua palavra realmente diz. Muitas vezes a gente aprende coisas que não tem embasamento bíblico, Deus, e às vezes é tão difícil desconstruir isso, Senhor Deus. Por nós mesmos não conseguimos. Então, eu peço que o Teu Espírito Santo venha conduzir a mente, venha conduzir o coração de cada um aqui presente, né? Abre os nossos olhos espirituais, nos chama a atenção para determinadas passagens da Bíblia. Enfim, que o Senhor venha nos esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido, que o Senhor venha mudar aquilo que precisa ser mudado no nosso entendimento, Deus, para que nós possamos estar cada vez mais aptos, preparados, e assim como Paulo escreveu a Timóteo, nós possamos estar preparados, né, para exercer, Senhor Deus, a Tua obra, para ensinar outras pessoas e também para guerrear uma batalha espiritual sadia, Senhor Deus, sem misticismos, sem achismos, sem crenças, né, que em nada tem a ver com a Tua santa palavra, Deus. Nos conduza de acordo com o Teu querer, Pai. E eu peço também que o Senhor nos dê uma noite abençoada para cada um que está nos assistindo. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada pai de família, cada mãe, cada filho, Deus. Nesses tempos de dificuldade, tempos de dúvidas, de incertezas, tempos de peso, tempos de angústia para muitos, Deus, que o Senhor venha tranquilizar os nossos corações, que o Senhor venha trazer paz para cada lar, para cada família. Possamos nos lembrar que o Senhor é o Deus poderoso e que quando estamos em volta de Ti, como a Tua palavra fala, somos como os montes de Sião que não se abalam. Nós vamos permanecer para sempre, Senhor Deus. Basta estar ligados em Ti, basta estar acampados perante Ti, Deus. Então cria essa certeza no coração de cada um, Deus, e dá também um final de semana abençoado para todos nós. E Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, nos socorrer nesse período, venha resolver o problema do nosso país, o problema da nação brasileira, o problema do mundo, né? Esse problema que nós temos enfrentado de maneira global, Pai. Abençoa as autoridades, abençoa, Senhor Deus, os políticos, as pessoas envolvidas, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os profissionais de segurança, todos aqueles que estão à frente de alguma maneira aí, né, dando literalmente o sangue, Senhor Deus, para tentar manter as coisas o mais tranquilo possível, Deus, e vem, Senhor Deus, ao nosso socorro o mais breve possível, Deus, né, manda esse negócio embora, Senhor Deus, em nome de Jesus, né, para que possamos, Senhor Deus, ter tempos de calmaria, Senhor Deus, e principalmente, Deus, que nós possamos aprender, né, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, a cada um de nós, porque eu creio que nada acontece por acaso em nossas vidas. Então, que nós possamos aprender a lição, né, que o Senhor quer nos ensinar. Cada um possa aprender a lição que o Senhor quer passar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, queridos. Fui!